Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Sim. Vou só corrigir o irmão, né? Eu sou ancião da Igreja Bom Sucesso, também ancião distrital do pastor Júlio, né? E ontem à tarde ele me mandou uma mensagem dizendo assim: Rodisque, tu pode ir lá, né? E tudo mais. Meu nome é Rogério, mas todo mundo me conhece por Rodisque, né? É o nome que eu tenho no meu colete de motociclista. Aqui é a terceira vez que eu venho pregar aqui. Eu fui pregar uma vez aqui quando o irmão José Flores, que é da minha igreja, o primeiro ancião, esteve aqui faz acho que uns 10 anos, talvez. Uns 8 anos, talvez. Depois eu tive uma outra vez, né? E agora estou aqui. Eu vou me apresentar, eu sou o Rodisque, sou da Igreja do Sucesso. Essa é minha esposa, Daniela, também da Igreja do Sucesso. E é sempre um prazer a gente poder estar partilhando a palavra de Deus. Hoje é o terceiro dia da mensagem, né? E eu achei interessante que no primeiro dia a gente fez na casa da irmã. Ontem eu estive pregando uma programação do AMM na Igreja da Natal. E hoje estou aqui, né? E eu achei interessante que no primeiro dia a gente percebeu que o Espírito Santo, ele testifica, ele fala, ele intercede, ele guia, e é possível mentir para ele, se entristece com a gente. Quando tu pensa nessas características que eu li na sexta-feira no primeiro dia, eu percebo que ele é como uma pessoa, tem sentimentos, não é uma energia, né? Tinha uma música que falava, banando o Espírito Santo, ela foi trocada, e não é uma energia, embora ele tenha energia. Ele é uma pessoa que pode se entristecer com a gente, e pode ficar... Tá ligado? Ele pode se entristecer com a gente. Então a gente tem que perceber que nós estamos lidando com uma pessoa que às vezes não é muito falada, mas que está presente desde a criação do homem. Quando foi dito, façamos o homem à nossa imagem, quando ele fez a humanidade. E ele falou, nossa, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No batismo de Cristo, através das mãos de João Batista, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desceu em formato de pomba, né? Por isso que a gente usa muito, não sei se está aqui o cartaz, o formato de pomba, mas está aqui na frente, ó. A gente usa porque ele desceu em formato de pomba. Então é um simbolismo que a gente usa para ele ali. E no dia de hoje, né, é o terceiro dia desses 10 dias de clamor, como a irmã bem mencionou lá, né? Na verdade são 365 dias de oração e 10 dias de clamor. O que é o clamor? É orar de forma mais intensa. E eu lembro disso, de uma história, que certa vez um homem estava caminhando, entristecido na praia, e ele estava refletindo muito sobre a sua vida, ele já tinha uma certa idade, e refletindo sobre as coisas que ele fez, coisas erradas, coisas ruins, coisas que ele deixou de fazer que eram boas. E ele, ao refletir sobre isso, tudo que ele estava refletindo na vida dele, ele sentiu a suave mão do Espírito Santo tocar no seu coração, tocar na sua mente, para que ele se arrependesse dessas coisas. Porque o Espírito Santo ainda tinha muito trabalho para ele. Não só o de convencê-lo, de convertê-lo, de mostrar para ele que tinha que se arrepender, mas tinha ainda o trabalho do it. E esse homem, refletindo nessa tarde, ao pôr do sol, ao caminhar na beira da praia, ele chegou a uma conclusão que ele devia se converter. E tal qual ele se converteu, ele se tornou um grande pregador. Assim como a história deste homem que se ajoelhou, pregou, levou a palavra a outras pessoas, muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós estamos chorando no chuveiro para que ninguém mais veja, mas o Espírito Santo te vê. Ele vê aquela dor, aquela tristeza que só você conhece, que talvez nem seu esposo, sua esposa conheça, nem seus filhos, nem a pessoa mais íntima da tua vida conhece. Ele conhece. Ele entende e ele te ama. E ele quer dar a mão dele para você superar essa dificuldade. Amém. Todas as dificuldades são superáveis nessa terra através da mão poderosa do Espírito Santo que nos conduz, como ele falou, a Jesus Cristo. Ele não veio para substituir apenas Jesus, mas ele veio para apontar para Jesus. Jesus se faz presente hoje em nossa vida, nessa igreja, através do Espírito Santo. Nós bem sabemos, como conhecedores do Espírito de Profecia, que Jesus está fazendo um trabalho de santuário. E o Espírito Santo está aqui representando ele, nos conduzindo, nos guiando, para que nós sejamos pessoas aptas ao céu. Esta que é a obra do Espírito Santo no tempo do fim. Convencer do pecado, levar ao arrependimento e conduzir à conversão. Mas além disso, capacitar para o serviço. Tudo começa e termina em Cristo. A criação do ser humano começou lá em Cristo. Façamos o homem à nossa imagem. Os três estavam lá. E vai terminar a nossa história terrestre quando Jesus voltar nas nuvens do céu. E está breve. Amém? Amém. Muito em breve ele vai voltar. Eu creio nisso. Eu sei que existem pessoas, às vezes até mesmo de nossa igreja adventista, que não creem mais na volta de Jesus literal. Mas eu acredito que sim. Porque quando eu leio Mateus 24, quando eu leio Apocalipse, eu percebo uma coisa. Tudo que foi pregado há mais de 2026 anos atrás, tudo que Cristo falou, tudo que os discípulos registraram, está acontecendo hoje. Nós estamos encaminhando para o tempo do fim.
Como diriam alguns que gostam de Daniel, nós estamos nas unhas das estátuas de Daniel, não é verdade? Chegando no finzinho. Logo, logo a pedra vai ser arremessada sem mãos e vai destruir tudo que nós conhecemos dessa história mundana, dessa história de pecado, dessa história de escravidão que Satanás nos colocou, para nós sermos finalmente libertos. Amém. Finalmente transformados pelo poder do Espírito Santo, e no abrir e fechar de olhos, nós estaremos transformados. Não teremos mais a tendência para o pecado, do corruptível para o incorruptível. Amém? Amém. E eu quero pegar os 3 pontos chaves que nós temos nessa revista de hoje para ler e para estudar com vocês essa noite. O primeiro ponto é o autor dos dons. Nós todos sabemos que o autor dos dons é o Espírito Santo. É Ele que dá conforme a vontade dele. A gente chega às vezes nas igrejas e percebe que algumas pessoas, a gente está falando sobre a lição agora de manhã que dá um sucesso ali com Ezequiel. Algumas pessoas, elas se acham menor porque estão lá na recepção, ou porque só fazem a limpeza da igreja, ou porque, eu só sei pegar colheita, não consigo lá na frente. Mas nós estávamos falando, né? Cristo é o cabeça, como eu estudou na lição, certo? A cabeça controla tudo. Aquilo que é consciente e aquilo que é inconsciente. Você está pensando agora em mexer seu pulmão para respirar? Você está pensando nisso? Não. Ele faz automático. Isso seria o inconsciente, seria aquilo que nós não vemos. Cristo está lá controlando tudo isso aí. E quando nós percebemos que Cristo é o cabeça e que Ele controla todo o resto, não existe função mais nobre ou menos nobre. Porque se você chegar... Como é que é o seu nome, irmão? João. O irmão João aqui que está treinando para ser ancião, né? Isso. O irmão João, se ele chega numa igreja, vamos dar um exemplo, ele chegou aqui nessa igreja, e a pessoa da recepção olhar para o senhor com uma cara feia, o senhor vai pensar nisso o tempo todo, enquanto estiver sentado aqui, e o Espírito Santo vai estar talvez trabalhando com o pregador, trabalhando na sua cabeça, mas você não vai prestar atenção em nada. Porque a recepção quebrou o ciclo, quebrou a espiritualidade da pessoa. Então a recepção é tão importante, ou mais importante, do que quem vem aqui pregar. Porque se você entrar numa igreja que você foi maltratado, não bem recebido, que a pessoa te olhou dos pés à cabeça, que te julgou, e a gente percebe isso no olhar, o que vai acontecer com você? Você vai ficar pensando nisso. Aquela irmã não gostou de mim, aquele irmão não gostou de mim. E você não vai prestar atenção no que o Espírito Santo tinha para falar para ti naquele dia. Isso é uma artimanha do inimigo, para nos desviar da mensagem que o Espírito Santo tem para nós. Então, todos os membros da igreja, todos os cargos, todas as funções, são igualmente nobres. Porque cada uma delas corresponde a uma parte do corpo da igreja. A gente estava falando de manhã, né? Se você perder o dedo mindinho do pé, você perde o equilíbrio. Você não consegue se equilibrar direito. Certo? Então, olha só, a gente nunca pensa no dedo mindinho, né? A gente nunca pensa, só quando bate que pensa nele, né? Mas olha como é importante para o teu equilíbrio. Assim é cada cargo dessa igreja. A pessoa que limpa, a pessoa que está na recepção, a pessoa que canta aqui na frente, todos são importantes para a obra do Senhor. Eu já quebrei o dedo mindinho. Deve ser uma dor terrível. A gente só lembra disso quando sente ele, né? É verdade. Pois então. O Espírito Santo, ele distribui os dons conforme ele quer e conforme também a nossa disponibilidade. Alguns vão saber cantar, pregar e estar na recepção sorrindo, recebendo os irmãos. Eu faço uma outra pergunta para vocês que uma vez o pastor fez, e eu acho essa pergunta importante. Se agora aqui nessa igreja entrasse uma pessoa, um transexual ali, uma pessoa que você nitidamente vê que é um homem, mas está vestido de mulher, qual seria a sua reação? Você trataria como alguém que merece a glória de Deus, que merece o perdão, que merece a conversão, ou você julgaria? Porque na verdade a nossa condição é igual a dele. Nós só conhecemos um pouquinho mais do amor de Deus por causa da Bíblia, mas nós somos pecadores, tanto quanto ele. Então nós temos que estar preparados com os dons que Deus nos deu, para receber as pessoas diferentes que um dia vão entrar nessa porta da igreja. E amém por elas vão entrar, porque elas vão querer, vão ser tocadas pelo Espírito Santo para vir aqui conhecer Cristo. Só que nós não podemos atrapalhar a obra. Como corpo que responde à cabeça que é Cristo, nós temos que estar preparados para recebê-los bem, tratá-los bem, como se trataria qualquer outra pessoa. Para que as pessoas venham aqui e se sintam acolhidas pelos braços de Cristo. Existe uma música que eu acho muito bonita, ela não é da nossa igreja, mas é uma música bonita. Ela fala que as pessoas vão ver Deus em ti. E se Deus fosse um mendigo, e se Deus fosse uma pessoa de uma obra, e se Deus fosse, sabe? Então eu digo para vocês, Deus vai se manifestar na vida das outras pessoas, através da tua vida. Como ontem eu falei no culto, não é pelo muito falar. As pessoas já estão cansadas de ouvir a Bíblia. Elas querem ver a Bíblia na tua vida. Só que se elas não verem a Bíblia na tua vida, elas vão desistir. Se elas não verem que aquilo que você fala é aquilo que você vive, elas vão desistir. Então a gente hoje está aqui aprendendo
mais sobre a pessoa do Espírito Santo, mais sobre os seus dons e como ele distribui, para sairmos daqui melhores. Para sairmos daqui pessoas que trabalham para Deus. Ainda com defeitos, ainda com pecados, sim, mas pessoas melhores. Que decidiram dar o primeiro passo em relação à mudança, em relação à conversão que o Espírito Santo está todos os dias nos distribuindo gratuitamente. A Bíblia afirma claramente que o Espírito Santo é o autor dos dons, mas um só é o Espírito que opera todas as coisas. Lá em 1 Coríntios 12:11. Os dons, eles não são frutos de talento humano, nem resultado do mérito pessoal. Eles são dádivas da graça divina. Em Joel 2:28, Deus prometeu: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo vai ser derramado sobre todos nós, mas ele tem que começar a buscar hoje. Não adianta eu só esperar a chuva ser hoje, que é tanto falado na igreja desde que eu tinha 6 anos de idade. Eu me entendo por gente, na igreja do processo ali, já era pregado sobre a chuva ser hoje. Mas não adianta nada o Espírito derramar, ele está preparando já todos os dias a partir de hoje. Quando nós compreendemos que os dons vêm do Espírito Santo, desaparece o orgulho. Lembre que o orgulho trouxe a ruína de um anjo caído. A ruína de Lúcifer por causa do seu orgulho. Ele queria ser um Deus maior do que Deus. Ele queria ocupar o lugar de Cristo. O orgulho não permite que nós cresçamos como cristãos. O orgulho não permite que nós cresçamos como pessoas. E não permite que nós sejamos cidadãos celestiais. Quando eu tenho orgulho porque eu já cheguei a um degrau a mais, eu não peco mais nisso, mas o irmão lá peca. E eu aponto para ele, eu estou pecando. Por estar acusando. Eu tenho que chegar nesse nível, não para me exibir para os outros, mas porque quanto mais perto eu estiver do espelho e da luz, mais eu vou ver as perfeições do meu rosto. Mais eu vou perceber que, bom, eu venci isso, mas eu tenho mais essas 30 coisas para vencer. A vida cristã, a caminhada cristã, ela é diária. Um dia você mata um leão, no outro dia você mata uma onça, no outro dia você mata um tigre. E cada dia você vai vencendo. Não é verdade? E todos os dias você tem que cuidar para que o leão que você matou ontem não ressuscite. Não é verdade? Porque o velho homem está lá. É óbvio que o Espírito Santo está trabalhando para que ele não ressuscite. Mas você tem que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte como cristãos. Não há espaço para a vaidade, pois tudo procede de Deus. O foco não está no dom, mas em Cristo que concede o dom. Não é porque o irmão A prega melhor que o irmão B que eu só vou convidar o irmão A. Cada um tem um jeito de pregar. Às vezes, a gente vai pregar sobre o mesmo tema. Vamos pegar assim, um bom samaritano. Eu vou pregar de um jeito, o irmão João vai pregar de outro. Porque ele viu de uma forma, eu vi de outra. Eu vou ver um detalhe que para mim foi importante porque teve influência na minha vida. Ele vai ver por outro prisma. E assim por diante. Não existe pregador melhor ou pior. Existem pessoas que querem se colocar nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, e serem usadas. É claro que eu reconheço que existem muitos pregadores melhores do que eu. Em técnica, em falar, em saber, né? Mas o melhor é aquele que Deus coloca aqui na frente, que se propõe a ser humilde para estar aqui na frente para falar. Porque não adianta nada eu ser melhor em oratória. Não, vou pregar na igrejinha lá porque é a igreja pequena. Só vou pregar na central. Isso adianta? Isso não adianta. Então, quando nós estamos mais próximos do Espírito Santo, não existe orgulho, não existe vaidade. A gente vai onde Deus mandar. Se for uma igrejinha de chão batido, a gente vai. Porque se eu não tiver esse pensamento, eu não estou perto do Espírito Santo, eu estou longe. O segundo ponto desta manhã, a importância dos dons. Na igreja de Corinto, havia divisão por causa dos dons. Alguns se consideravam superiores, então Paulo apresenta o caminho de sobremodo excelente, que é o caminho do amor, lá em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. Lá nós percebemos que o maior dom de todos é o amor. E o Espírito Santo comenta que nós, os filhos de Deus verdadeiros, serão conhecidos nos últimos dias por um único dom. Qual é o dom? O amor. Não é porque prega mais, não é porque é eloquente, não é porque isso ou porque aquilo. Não é porque é generoso. É por causa do conjunto de tudo isso, mas o amor vai estar em cima. Tanto que quando Paulo fala lá, ele fala que acima de tanto da esperança e tudo mais, existe o quê? O amor. O caráter de Deus é amor. A ligação entre o Pai e o Espírito é o amor. E a nossa ligação tem que ser uma imitação. Nossa ligação humana tem que ser o amor. O amor é o dom maior de todos os outros dons. Sem amor, o dom perde o sentido. Pode haver eloquência, profecia, conhecimento, mas sem amor, nada disso vai edificar. O amor revela o caráter de Cristo. O Espírito Santo não distribui dons para exaltação pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo. Aqui todos nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e ponto final. Ou em outra analogia, como Cristo, como a Bíblia toda ela é uma analogia da família humana,
Nós somos a mulher, a noiva, e ele é o noivo. E nós, como cabeça, como corpo de Cristo, devemos obedecê-lo, para que possamos crescer. Sem obediência não há crescimento. O próprio Jesus declarou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João 13:35. O dom verdadeiro sempre aponta para Jesus e aproxima as pessoas dele. Uma igreja que não aproxima você das pessoas e de Deus não está no caminho certo. Porque como o dom maior que nós podemos ter é o amor, e todos sentem amor, seja por pai, por uma mãe, por um filho, por um irmão, por um tio, por um animalzinho, né? Nós temos 4 gatinhas, a gente sente amor pelos bichinhos. E a gente sabe que eles retribuem sempre também. O amor é a ligação que nós temos. Uma igreja que não transborda esse amor afasta pessoas. Uma igreja que mais julga aqueles lá de fora, em vez de trazê-los para dentro, não vai crescer, não vai ser próximo. Quer falar, irmão? E quem não tiver amor, como é que faz? Olha, meu irmão, eu acho difícil não termos amor. Mas o que pode acontecer é de ter pouco. Você pode pedir ao Espírito Santo. É justamente a pessoa que nós vamos trabalhar nesses 10 dias. É ele que concede esse dom. Assim como ele concede o dom da fala, meu irmão, o dom da recepção, o dom da limpeza, o dom da irmã que estava falando fazer comida para 25 pessoas. Sabe, eu não sei fazer comida nem para mim direito. Imagina para 25 pessoas. Hã? 200, mas vai fazer 25 depois, né? Eu ouvi o 25, eu não ouvi o 200. Imagina 200 pessoas. Eu mal faço para mim e para a Dani uma comida de vez em quando, né? Quando faço, né? Para não me bater depois. Quem faz é ela. Imagina fazer para 200 pessoas, isso é um dom. Não é verdade? Ela pode ter nascido com alguns dons ali, mas Deus, através do Espírito Santo, acrescentou a ela mais. Talvez ela tivesse, pai, eu não consigo fazer para 200, eu fiz para 50. Não, vai fazer para 200. E Deus a capacitou. A mesma coisa para o seu irmão. Se você acha que a pessoa não tem amor, pede a Deus, interceda por ela, e vai acontecer. Amém. Amém. Terceiro e último ponto que eu separei do que nós estudamos aqui, a diversidade dos dons. Como a gente falou antes, né? O mindinho tem um propósito de não deixar ela cair. Assim como o dedão, sabe, a gente estava fazendo uma curiosidade. Antigamente, nas guerras que a gente vê na Bíblia ali, o que acontecia? Quando um rei dominava o outro rei, eles cortavam esse dedo aqui. Sabe por quê? Você já pensou? Tenta pegar uma espada se você não tiver esse dedo aqui. Você mal consegue pegar, mas você não consegue firmá-la para lutar. Você incapacita o exército. Eles cortavam os dedos de todos os homens. Esse dedo aqui, ó. Pastor, eu só falar assim. Eu tenho o dedo mindinho aqui assim. Comigo eu não consigo pegar as coisinhas. Imagina, o minguinho, que é um daqueles que estão para cá, né? Esse aqui é o dedo opositor, a gente chama, né? Imagina se o senhor tivesse perdido esse aqui. Seria pior ainda. Né? Então, esses reis faziam isso para que inutilizavam o exército. Se eu cortar os dedos de todos os homens, não vai ter exército, certo? Porque as mulheres não lutavam, né? Então, o que acontece? Quando você corta qualquer um dos dedos do corpo, e isso nós estamos falando de corpo, estamos falando da igreja. Quando você corta, poda demais, os bons vezes de ir lá, abraçar, incentivar, irmão, o senhor deu uma errada aqui, mas o senhor está indo muito bem, faz desse jeito aqui, talvez seja melhor. Ah, tá, eu não tinha percebido, às vezes a pessoa não percebeu. Mas se você fizer diferente do que está escrito lá em Mateus 18, 15 a 18, vai tu e fala com o teu irmão e ficar fofocando, você perde aquele irmão. Porque quando ele descobrir que você, em vez de falar com ele, falou com todo mundo e o criticou, o que vai acontecer? Ele vai sair daqui. E você fez o trabalho do inimigo e não o trabalho do Espírito Santo. Infelizmente. Então, quando eu ver que o meu irmão estava errando, irmão, legal, o senhor começa sempre elogiando, pessoal. Não é dica de coach, mas começa sempre elogiando. Pega os pontos bons, porque tu viu que tem pontos bons. Né? Se não vê que tem pontos bons, tem que pedir a Deus para, olha, Senhor, me dá visão. Irmão, o senhor fez certo aqui, 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 só que isso aqui eu acredito que não está bem correto. Vamos fazer de um outro jeito? Você ajudou a pessoa a crescer. Porque a Bíblia fala que o sábio aceita o conselho, o tolo não. Se aquele irmão aceitar, ele estava certo em estar ali, ele só apenas errou e ele está sendo sábio. Fala, irmão. Oi, irmão, eu quero fazer uma pergunta a você. Pode perguntar. Como eu posso descobrir o dom que eu tenho? Tem várias formas. Tem um site, inclusive, para cristão, acho que não é adventista, mas tem lá que meus dons, assim como tem para testar sanguíneo, colérico, aqueles testes, né? Tem como você descobrir. Mas, na verdade, você pode conversar com seus próprios irmãos que lhe conhecem há mais tempo aqui. Eu acho que é o mais legal, porque as pessoas lhe conhecem. Ah, a senhora parece que tem dom para ficar na ADRA. A senhora gosta muito de ajudar, é caridosa, como Dorcas. Ah, a senhora parece ter o dom de cantar, gosta de cantar e tal, então conta na música. Mas eu sei que os seus irmãos aqui, que convivem com você, vão lhe dizer melhor do que eu, que não conheço, que conheci a senhora hoje.
Entendeu? Sabe? Mas é fácil descobrir. Sabe que eu sinto que meu dom é compartilhar com a necessitada. Sim. Então acertei em falar de Dorcas. Sim. Esse é um dom que eu sinto uma necessidade Sim. de compartilhar. Sim. Compartilhar, você diz assim, alimentos, roupas, essas coisas? Quem é que é a pessoa das Dorcas aqui? Quem é a irmã? A irmã? Ó, a irmã. Tá aí uma discípula. É quem? Essa dupla que é aqui É. é a irmã Mary. Então tá, ó, tá mais uma discípula para você aqui ajudar ela a trilhar os caminhos. Acabamos de descobrir. Viu só? Isso é bênção. A gente está aqui para isso, meus irmãos. A gente está aqui para uma conversa com Deus, com o Criador, com o Espírito Santo, mas também para descobrirmos onde a gente pode ajudar melhor. Agora a senhora conversa com as irmãs ali das Dorcas, da Asa, né? Eu gosto de Dorcas, pessoal. Eu sou a moda antiga. E nem verso para memorizar, é verso áureo. Eu gosto da moda antiga, eu não consegui me adaptar muito a esse negócio. Para mim é verso áureo e continua sendo as Dorcas. A gente sabe que é Asa, né? Continuando então, a diversidade dos dons. O livro de Atos mostra essa diversidade em ação. No Pentecostes, o dom de línguas levou milhares à conversão. Atos 2:41. Pedro manifestou sabedoria ao pregar. Estevão demonstrou fé até mesmo a própria morte. Em Atos 7:55-60. Houveram curas, milagres, mas a maior cura, o maior milagre que existe foram mais de 3.000 pessoas conhecer o verdadeiro Deus e se batizarem, se converterem. Às vezes as pessoas de fora, de outras denominações, falam que a igreja adventista não tem cura, não tem expulsão de demônio, não tem isso, não tem aquilo. Tem tudo isso. Mas tem muito mais a cura que mais nós precisamos. A cura do coração. A cura da mudança de vida. A cura de você ter pessoas que antes eram drogadas e hoje estão aqui pregando o Evangelho. Eu tenho amigos, eu tenho o primeiro ancião da Igreja Natal, que ele tem uma história muito bonita, que ele já nos contou, já compartilhou, é pública, que ele teve nas drogas. E hoje ele é o primeiro ancião da igreja. E é uma pessoa dedicada, é um grande amigo. Sabe? Como é que nós teríamos olhado para ele quando ele estava nas drogas? Será que com desprezo ou com os olhos de Cristo? Se nós não sabemos olhar para as pessoas que estão erradas hoje, com os olhos de Cristo, nós devemos nos olhar e pedir ao Espírito Santo, para quem nos deu os olhos de Cristo. Para enxergarmos que por trás das drogas, por trás da prostituição, por trás do roubo, por trás de qualquer coisa ruim, que nós achamos ruim, existe uma pessoa carente, despida de Deus, que precisa encontrar com Cristo, que precisa ser convertida. Só que com críticas ela não vai ser convertida, com apontamento de Deus ela não vai ser convertida. Ela só vai ser convertida no amor. Por isso que o amor é o dom maior. Cada um tinha um propósito: glorificar a Cristo e expandir o Evangelho na terra. Assim como o corpo tem muitos membros, a igreja possui diferentes dons. Nós não precisamos invejar o dom do outro, precisamos apenas ser fiéis ao que Deus nos concedeu. E aqui eu me lembro da parábola dos talentos. Deus deu para um 2, para um 5, para um 10. Para um 1, para um 5, para um 10. Deu conforme as suas capacidades. Apenas o que teve um, que poderia ter colocado no banco e pelo menos entregado juros para Deus, poderia ter pegado um e alguma coisinha, não. Ele não fez nada porque teve medo. Já os outros dobraram seus dons. Se você tem um, use-o, não enterre. Se você tem 2, multiplique-o. Se você tem 5, multiplique-o. Muitas pessoas têm pelo menos um dom. Todos aqui têm pelo menos um dom. Mas algumas têm mais. Alguns podem ser diácono, pode ser ancião, pode pregar, pode cantar. É multitarefa. Né? Então, use os seus dons, não enterre eles. No tempo do fim, o Espírito está sendo derramado para preparar o povo para a volta de Jesus. Não é tempo de competição espiritual dentro da casa de Deus. É tempo de consagração. Não é tempo de vaidades, mas é tempo de missão. E eu concluo nesta manhã com o seguinte: os dons espirituais são instrumentos de amor em Cristo. Amor para salvar pessoas. O mesmo Espírito que convence do pecado é um Espírito que capacita para testemunho. Primeiro vem o arrependimento, depois vem a conversão e, portanto, por último, em terceiro lugar, vem o id, o envio. Deus primeiro, através do Espírito Santo, ele te faz se arrepender, se converter. Depois ele te envia para a missão. Como está escrito em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Queremos ser as testemunhas de Deus? Sim. Amém. Olha, eu acho que foi o sim mais forte que eu ouvi em algumas igrejas. Fazia tempo que eu não ouvia o sim tão vibrante assim. Continue assim, igreja. Continue nesse mesmo espírito. Porque hoje o Espírito Santo ele vai falar no teu coração através da Bíblia, através dos estudos que são colocados para nós, de forma gratuita. Talvez você precise de arrependimento. Talvez você precise renovar a sua conversão. Não é porque em algum momento eu entrei dentro de um tanque batismal que eu não preciso renovar minha conversão. Por isso tem nova peça. Só que o batismo no Espírito Santo ele é diário. Esse batismo foi uma vez só.
Para você mostrar publicamente que você aceitou a Cristo. Mas o batismo do Espírito Santo é diário. Porque as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. E você tem que pegar isso, aceitar. Então, por isso que eu digo para nós que a nossa oração de hoje tem que ser assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Dai-me o teu Espírito. Usa-me para a tua glória e conduz-me diariamente à verdadeira conversão. Porque todos nós que estamos aqui, não é porque um tem cargo, o outro não tem, precisamos nos converter diariamente. Precisamos nos renovar todos os dias. E ainda assim, só seremos realmente transformados quando Cristo voltar. Amém? Esse é o meu desejo para nós nesta manhã. Que nós possamos nos converter diariamente. E aquilo que nós temos falta, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, porque Ele é generoso em dar. Ele é generoso em dar os dons. Se eu preciso de amor, Deus vai me dar. Se eu preciso de visão para enxergar as pessoas de uma outra forma, Ele vai me dar. Esse é o meu desejo para nós essa manhã. E que, com esse pensamento, vamos ficar em pé para cantar o hino 44, o Santo Espírito.